E agora é hora do quadro 8 em ponto aqui no SC no Ar. Santa Catarina cedia até hoje a reunião dos embaixadores dos Estados-membros da União Europeia. Pela primeira vez o encontro acontece aqui no estado, organizado pela União Europeia e pelo governo catarinense. Para falar mais sobre o assunto, o 8 em ponto recebe o embaixador da União Europeia no Brasil e chefe da delegação dos embaixadores que visita Santa Catarina, o português João Gomes Cravinho. Tudo bem, embaixador? Seja bem-vindo, muito bom dia. Muito obrigado. Bom, por que Santa Catarina foi escolhida para ser sede desta reunião pela primeira vez? É realmente pela economia diversificada que Santa Catarina possui, o potencial catarinense? Sim, que Santa Catarina é um estado muitíssimo interessante para nós europeus. Santa Catarina tem uma matriz europeia muito vincada, levas sucessivas de imigrantes de várias partes da Europa fizeram aquilo que é hoje o estado de Santa Catarina. E se olharmos para o perfil socioeconómico, as características de Santa Catarina poderiam ser as de um estado europeu. E então isso forma uma base excelente para laços muito mais próximos entre os países da União Europeia e o Brasil, e esta parte do Brasil muito em particular. Sabe, a nossa experiência na União Europeia, ao longo destes anos, passamos por um período muito difícil economicamente. Felizmente, hoje, todos os países da União Europeia estão com um crescimento positivo. E o que nós aprendemos é que as partes da economia que fazem com que o resto cresça são as partes que conseguem ligar ciência e inovação. E então Santa Catarina é o líder no Brasil nessa matéria. Logo, achamos muito importante visitar Santa Catarina para ver como podemos associar as nossas experiências e criar laços e parcerias mais fortes. Bom, embaixador, qual foi o roteiro até agora do trabalho, né, da visita oficial da comitiva da União Europeia? Já se passou por onde? Qual é a avaliação até o momento do que vocês viram aqui em Santa Catarina? Bom, a parte oficial, o senhor fez bem em sublinhar, porque também houve uma parte extraoficial, felizmente, o final de semana, e já vou falar disso. Mas da parte oficial, nós começamos com o Sapiens Park, uma palestra do governador, uma introdução a Santa Catarina. Falamos com a FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, que faz a ligação entre ciência e tecnologia, empreendedorismo e inovação. É isso que faz mexer a economia. Tivemos também um conjunto de encontros com a ACAT, que é a Associação de Empresas de Tecnologia. E foi muito impressionante porque nós viemos a conhecer alguns exemplos interessantes de novas tecnologias a serem incorporadas em sistemas produtivos, novas oportunidades, novos tipos de emprego que estão a ser gerados. Isso por um lado. E por outro lado, viemos a conhecer um pouco a escala, o que isto representa para Santa Catarina. Foi uma surpresa para muitos perceber, por exemplo, que a Grande Florianópolis, que é muito conhecida como um destino turístico, é um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil, e, no entanto, a arrecadação que é feita das novas tecnologias, de empresas de novas tecnologias, é entre 3 e 4 vezes superior à arrecadação que vem do turismo. Logo, o que nós verificamos em Santa Catarina é um perfil económico, social do Estado muito próximo ao dos países europeus e portanto, excelentes bases para trabalho. Não é? O senhor mencionou que isso tudo é a parte oficial da visita, mas teve a parte como extraoficial que incluiu muita cultura, não é? Como é que foi esse fim de semana ligado à cultura? Sim, tivemos eventos culturais, por exemplo, um espetáculo de ópera bufa, é uma ópera cómica, aqui em Florianópolis. Fizemos uma visita o dia de sábado ao laboratório de moluscos marinhos para perceber como é que de onde vêm 95% das ostras do Brasil. E também foi um caso muito interessante, porque hoje em dia ostras são muito conhecidas, quem vem a Florianópolis de outras partes do Brasil vem comer ostras, e, no entanto, isto é algo que não existia há 20 ou 30 anos atrás. Mais uma vez, é o empreendedorismo catarinense que, associado à ciência, associado à tecnologia e à paciência, ao esforço dos catarinenses, que criaram uma indústria nova,
que nós aproveitámos gastronomicamente, claro. E estivemos também no dia de domingo em Blumenau. Blumenau foi uma visita fascinante. O embaixador alemão, que é um dos colegas que me acompanha, estava em sua casa, claro, e quisemos visitar Blumenau também para ter uma ideia mais aprofundada da diversidade étnica deste Estado. Uma diversidade étnica que é a mesma que nós temos na Europa. A matriz de Santa Catarina é uma matriz europeia e então foi importante conhecermos um pouco diferentes comunidades e Blumenau ofereceu-nos essa possibilidade. Hoje é o último dia da reunião. O que está previsto para esse último dia? Qual é a programação? Nós hoje temos encontros na universidade, temos encontros com a Federação das Indústrias de Santa Catarina, temos também uma visita à Assembleia Legislativa, fonte do poder, porque somos embaixadores e temos de ter uma visão global da realidade do país e do Estado. E então achamos importante também ter este contacto político, para além do contacto que já nos foi oferecido pelo próprio Governo do Estado. Portanto, hoje completamos esta visita, mas eu ontem, conversando com o Governador, disse-lhe uma coisa que talvez interesse aos catarinenses saberem, que é os meus colegas embaixadores da União Europeia, alguns já cá estão há muito tempo, outros há pouco. Os que estão há mais tempo, não há nenhum que tenha vindo uma só vez a Santa Catarina. Quem vem uma vez, volta. Porque há muita coisa, muito trabalho a fazer, muito lazer a desfrutar, muitas oportunidades a aproveitar aqui em Santa Catarina. E então eu vejo esta visita do grupo de embaixadores da União Europeia como uma rampa de lançamento para muitos contactos e muito trabalho futuro. Bom, e a União Europeia, ela é o parceiro mais importante, economicamente falando, do Brasil, né? Afinal de contas, 43% do investimento da União Europeia na América Latina vem aqui para o Brasil e a exportação brasileira também é muito grande para a União Europeia. Qual é a avaliação? Dá para aumentar essa parceria? O que é preciso ser feito para que essa parceria, essa união entre a União Europeia e o Brasil possa ser cada vez mais ampliada? Pode, efetivamente, e estamos trabalhando para isso. Nós, há umas 2 semanas atrás, fizemos a troca de ofertas para um acordo de livre comércio entre a União Europeia e os países do Mercosul. E no mês de junho vai haver agora reuniões de negociação para o aprofundamento das negociações para ver se chegamos a um entendimento. Eu estou em crer que na primeira parte de 2017 podemos ter esse entendimento. O resultado seria um incremento muito forte da relação comercial e de investimento, não é só de comércio. Santa Catarina é um dos estados que mais pode beneficiar, precisamente por causa das características deste estado, por fazer a ponte entre a União Europeia e o Brasil. Bom, embaixador, preocupa o cenário atual do Brasil, principalmente em termos de economia, né? Com a inflação um pouco mais alta, com o desemprego aumentando um pouco, as condições hoje econômicas do Brasil preocupam um pouco a União Europeia? Como se vê lá de fora, inclusive, essa situação brasileira? Bom, em primeiro lugar, a relação entre a União Europeia e o Brasil é uma relação que vem de longe e que vai para longe. Portanto, não nos assustamos indevidamente com as flutuações do momento. Nós temos uma visão de longo prazo e temos muita confiança no Brasil, que o Brasil irá superar estas atuais circunstâncias. Temos, no entanto, consciência de que, para superar as dificuldades do momento, são necessárias decisões politicamente difíceis, é necessário que haja uma unidade por parte da classe política em torno das grandes questões do país e os nossos votos são precisamente para que seja possível encontrar esses caminhos. Portanto, temos confiança no Brasil, temos confiança nas instituições do Brasil e pensamos que o futuro do Brasil pode ser um futuro risonho e nós olhamos para a relação Brasil-União Europeia como sendo uma parte muito importante desse futuro risonho.
João Gomes Cravinho, embaixador da União Europeia no Brasil, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto. Sucesso nesse último dia de visitação aqui em Santa Catarina. Muito obrigado e muito obrigado aos catarinenses pela forma como nos têm recebido. Tá certo, esse foi o 8 em Ponto, falando então sobre a visita da comitiva da União Europeia, dos embaixadores dos países membros da União Europeia e o Bloco Europeu aqui a Santa Catarina. O SC no Ar segue com muito mais informações só para você.